E aí pessoal, tudo certo? Bora aqui para mais uma aulinha envolvendo aceleração gravitacional e queda livre. Observe o seguinte, o que é essa história de queda livre? A queda livre é um movimento de um corpo que, partindo do repouso, lembra o que é repouso? Repouso quer dizer que inicialmente ele está parado, né? Partindo do repouso, apenas está sujeito à interação gravítica ou interação gravitacional. Então observe, está sujeito apenas a isso. Então ele está desprezando quem? A resistência do ar. Você logicamente já sabe um pouquinho sobre essa resistência do ar. É só você pegar uma pequena folha de caderno, joga ela aberta, depois você pega essa mesma folha, amassa e joga ela. Você vai perceber que há uma pequena diferença de tempo de queda entre a folha aberta e a folha sendo apenas uma bolinha de papel. Então você já sabe essa pequena diferença. Então observe aqui também. Nós temos duas pessoinhas, uma ela está na Terra e a outra ela resolveu viajar para Marte, porque ela é dessas. E observe, as duas estão largando um pequeno corpo, uma pequena bolinha. E observe o seguinte, largando ao mesmo tempo, a bolinha da pessoa que está na Terra ela cai mais rápido do que a pessoa que está em Marte. Por quê? Por causa da gravidade que existe nos dois locais. A gravidade na Terra é maior do que em Marte. Então a gravidade na Terra 10 metros por segundo, por isso que a bola ela cai desse jeito. E a gravidade em Marte é 3, claro que são valores aproximados, tá certo? Para facilitar até os nossos cálculos. Mas a gravidade na Terra aproximadamente assim, é mais próximo de 9,8. Então você fazer um cálculo com 9,8, entre 9,8 e 10, melhor você fazer um cálculo com 10, né? Observe aqui alguns exemplozinhos da aceleração da gravidade. Nós temos aqui 9,78 no Equador, 9,83 nos polos e 9,81 na superfície da Terra. Então tudo isso depende da localidade de onde você esteja. E isso influencia em muita coisa que a gente vai estar vendo aos pouquinhos. E olha, na Lua, o valor da aceleração da gravidade é de apenas 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então essa questão da gravidade ser menor na Lua também dificulta o seu deslocamento. Porque você não vai estar tão preso à Lua quanto você está na Terra. Então você não vai conseguir se deslocar tão facilmente. Você vai ficar pulando, voando, se a gente pode assim dizer. A gente vai ter aqui algumas lindas formulazinhas que eu quero que vocês anotem, claro, dê uma pequena pausa, né, para poder anotar. Se você por acaso quiser calcular a altura, se lembra sempre desse detalhe aqui. Velocidade inicial vai ser sempre 0, porque não está em repouso, você não está fazendo com que o corpo saia com uma velocidade tal, e inicialmente ele está em repouso. Então, primeira formulazinha, para você calcular a altura, você precisa pegar a gravidade, multiplicar pelo tempo ao quadrado e o resultado dividir por 2. Essa é a primeira formulazinha de queda livre. Observe, isso daqui a gente tem algo parecido com uma fórmula que a gente já viu antes, né? Lembra o final de uma das fórmulas. Para você calcular o tempo, você pode olhar para essa fórmula e pensar que ela é um bicho de 100 mil cabeças, mas não, vocês vão ver que não é tão complicado de fazer o cálculo com isso daqui. A gente vai ter que estar achando valores até aproximados. Logo logo a gente vai estar analisando isso aqui bem direitinho. Para calcular a velocidade
temos duas fórmulas diferentes. Ah, professor, como é que eu calculo utilizando as duas? Observe a diferença de uma para outra. Na primeira, você vai utilizar ela quando a questão lhe der, quase não sai, o tempo. Se ele pede para você considerar o tempo igual a tantos segundos, ou pediu que você calculasse o tempo anteriormente, ou seja, se você já sabe o tempo do movimento, a fórmula é essa primeira. Se por acaso você não souber o tempo, você não calculou, ele não pediu, ele não fez nem menção de tempo, você vai utilizar essa segunda fórmula, porque ele provavelmente vai ter lhe dado a altura. Tá certo? Então essas duas fórmulas de velocidade é isso. Se deu o tempo, a fórmula é essa. Se não deu o tempo, a fórmula é essa daqui. Tranquilo? E aí? Se soltar ao mesmo tempo e da mesma altura uma pedra e uma folha, qual delas chegará primeiro ao chão? Logicamente, você iria dizer que a pedra chegaria primeiro por causa da massa dela. E isso está correto para a nossa localidade aqui, por causa da resistência do ar. Mas se por acaso você estivesse no vácuo, ó, o que dizia o nosso querido e amado Galilei: abandonados de uma mesma altura, um corpo leve e um corpo pesado caem simultaneamente, atingindo o chão no mesmo instante. Então, como afirmava Galileu, o movimento da queda dos corpos no vácuo e no ar, quando a resistência do ar é desprezível, é denominado queda livre. Então, quando se tem a resistência do ar, observe aqui essa imagem, a pedra cai primeiro. Mas quando você está no vácuo, quando não tem a resistência do ar, as duas elas vão cair ao mesmo tempo. Vamos observar esse lindo videozinho aqui para a gente ver a diferença da queda de um martelo e uma pena na lua. Então observe aí. Tá vendo? Então, quando você não tem a resistência do ar, apenas a ação da gravidade, os corpos eles vão cair numa mesma velocidade e atingir o chão, como vocês puderam ver até aqui no vídeo, ao mesmo tempo. Nós temos uma partezinha de Aristóteles também. Dois corpos de massas diferentes, abandonados ao mesmo tempo e da mesma altura, atingiam o solo em tempos diferentes. O corpo de maior massa chegaria primeiro ao solo. Ele admitia que a velocidade seria diretamente proporcional ao peso do corpo. Essa teoria, baseada no senso comum, permitiu concluir que o ar perturbava o movimento da queda dos corpos. É aquele detalhe. Para hoje a gente já vê isso como uma coisa óbvia, mas para aquele tempo eles tinham essa ideia, mas não sabiam onde chegar. Eles não tinham essa noção científica, não tinham uma explicação científica, né?
E Galileu demonstrou que os corpos em queda estão sujeitos à mesma aceleração, independente da sua massa, que essa aceleração é constante. Isso daqui ele trabalhou relacionado mais ao vácuo. Beleza? Então, pessoal, é isso, essa parte de aceleração e queda livre. Nós teremos um vídeo de resolução de exemplos com as fórmulas que a gente deu para a gente poder fazer uma atividadezinha sobre ela, beleza? Então não esquece de comentar aí embaixo o nome e a turma e a cidade de onde está. Não, tô brincando. Nome, turma e até o próximo vídeo.